Então vamos convidar o nosso palestrante da noite, nosso irmão França, né, mais conhecido como França, nosso irmão Francisco de Assis Souza, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec de Frei Martim, né, com muita alegria que a gente recebe o nosso irmão para abrir a nossa 10ª jornada espírita de Paredes. E convidar a nossa irmã Adélia para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos, muita paz. Então, eu gostaria de convidar a todos a acompanharem a prece inicial. Quem ficar à vontade de fechar os olhos, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações em prece. Senhor Deus, Pai, infinito amor e bondade, que a vossa paz se derrame em abundância sobre todos nós nesses instantes. Queremos agradecer a bênção desse encontro de almas encarnadas e desencarnadas. Que todos nós possamos estar em sintonia positiva, fortalecer a nossa comunhão com Deus nesses instantes e que assim possamos ser envolvidos pelas boas energias, pelas boas influências, que os espíritos de luz, espíritos amigos, benfeitores, familiares possam estar aqui nos envolvendo, nos inspirando. Pedimos que os anjos protetores de todos nós também nos envolvam e que o nosso irmão que vai nos trazer a mensagem seja igualmente envolvido, amparado e que sejamos auxiliados todos no entendimento das instruções que nos serão passadas hoje, que sejam bem aproveitadas por todos nós, que possamos todos ficar em paz, nos sentir amparados e protegidos pela espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesses instantes, passamos a palavra ao nosso irmão França. Boa noite a todos. Quase que eu não escuto. Boa noite a todos. Meus irmãos, gostaria de agradecer do fundo do meu coração o convite que o GBEM nos propôs para estarmos aqui em sua 10ª jornada espírita. E ao chegar, realmente, fiquei encantado. Fiquei encantado com essa nova casa construída. Por isso, todos que fazem essa casa estão de parabéns. Todos aqueles que contribuíram direto ou indiretamente para essa obra se concretizar também estão de parabéns. Que Jesus nos abençoe em todos os momentos de nossa caminhada. No final da década de 70, para o início da de 80, foi lançado um livro nos Estados Unidos por um físico chamado Fritjof Capra. Esse livro tem o título A Teia da Vida. Nesse livro, o físico mostra, através de várias dissertações, que a vida na Terra é totalmente interligada. Que todos os fenômenos que expressam existência no planeta Terra são interconectados. Se nós, porventura, matarmos uma borboleta aqui em Parelhas, essa morte desse bichinho vai ter uma irradiação de outras consequências por todo o planeta. E lá nesse livro ele descreve minuciosamente, provando para nós que de fato todas as vidas estamos interligadas no planeta.
Mas, em 1857, foi lançado um livro chamado O Livro dos Espíritos. E na introdução desse livro, precisamente no seu último parágrafo, o codificador desse livro, chamado Allan Kardec, já nos disse que, desde a matéria bruta até o ser humano da razão mais aperfeiçoada, existe uma interconexão. Tudo está interligado. E ele nos diz que é porque quando Deus criou o universo, Ele pulverizou em toda a sua criação uma substância chamada princípio espiritual. E essa substância é responsável pela atração entre as pequenas moléculas dos minerais, das rochas. Aquelas rochas gigantescas que a gente admira foram originadas pela junção de grânulos pequenos de areia submetida a altíssimas temperaturas, submetido a cataclísmicos do planeta até se formar nessas rochas gigantescas. Mas esse princípio espiritual, não satisfeito, foi seguindo viagem. E mais adiante foi fazer morada no reino dos vegetais. Aquelas mesmas moléculas que formam as rochas, agora de maneira mais delicada e mais sutil, foram formar os vegetais. E esses vegetais passaram a ter algumas sensações. Esses vegetais já percebem, já pressentem quando serão mutilados. Se não, vejamos a seguinte história que o palestrante espírita baiano Divaldo Pereira Franco nos conta. Ele diz que certa feita, na década de 50, encontrava-se na residência de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico Xavier. E uma certa manhã, Divaldo acorda muito cedo e verifica que Chico está num jardim que tinha no quintal. E era como se ele pronunciasse algumas palavras para umas rosas que ele regava. Ia pronunciando essas palavras e Divaldo observando. E Divaldo disse que lá no fundo pensou: meu Deus, parece que Chico não tem todos os parafusos no lugar. Porque alguém se comunicar com plantas, com flores. E o tempo passou. Divaldo esqueceu a ocorrência. E depois de 20 anos, Divaldo volta a Uberaba. E lá faz uma palestra. E Divaldo começa fazendo essa palestra, narrando umas pesquisas que estavam acontecendo nas universidades americanas e europeias, de alguns cientistas que detectaram através de aparelhos eletrônicos que, de fato, os vegetais sentem as energias do ser humano e reagem com algumas reações que aqueles aparelhos detectavam. E Divaldo discorre sobre isso, e o pessoal gosta, e Chico lá na plateia ouvindo. Quando eles chegam em casa, vão tomar um cafezinho, e Chico diz: mas Divaldo, eu gostei muito da sua história, de que os vegetais têm percepção. Ô Divaldo, você lembra, há uns 20 anos mais ou menos atrás, quando eu dialogava com as minhas rosas, que eu amo tanto, o que você pensou naquela época? Pois é, Divaldo, eu não estava enlouquecendo. De fato, os vegetais interagem com os seres humanos. Portanto, nesse processo evolutivo que encadeia tudo que existe, toda a criação divina sem exceção, os vegetais começam a sutilizar esse princípio espiritual e já reagem de forma direta aos estímulos das criaturas. Mas ao longo de milênios do processo evolutivo, esse princípio espiritual começa a residir nos animais.
E no reino animal a gente já percebe uma maior diferenciação, aquela animação, o movimento, o instinto já predomina e o animal consegue discernir quando está com fome, quando está cansado. E esse princípio espiritual vai deixar nos animais plantado algo já parecido assim com os seres humanos. Inclusive tem alguns que demonstram uma sensibilidade extrema, a ponto de interagir com o seu dono de forma muito direta. Mas os milênios vão transcorrendo, e se nós observarmos os animais, vai desde a ameba até o cachorro, o gorila, todas as classes. A gente percebe que envolvendo o processo de alimentação, de reprodução, há uma interdependência no reino animal muito forte. E a vida caminha. A vida caminha até estacionar no reino hominal. E é aqui onde a criatura passa a conquistar sua razão. Nós somos os únicos seres que temos consciência da nossa existência. Nós somos os únicos seres que sabemos por que estamos aqui, nesta noite. Nós somos aquelas criaturas que podemos decidir a cada instante da nossa vida o nosso futuro. Estamos construindo, estamos palmilhando a nossa estrada a cada dia. E chega a doutrina espírita e nos traz uma novidade ainda maior para a criatura humana, quando nos diz que nós não teremos fim, que o cemitério não representa o ponto final da nossa vida. E a doutrina espírita nos traz isso mostrando diversos exemplos, diversos depoimentos daqueles irmãos que já partiram para o mundo dos espíritos. E nos diz também que o grande objetivo da vida resume-se basicamente em sermos criaturas melhores. Que a nossa felicidade real está vinculada à capacidade de nos melhorarmos a cada dia. De que somos criaturas ainda imperfeitas, é bem verdade, mas com uma potencialidade interior de perfeição infinita. Infinita. Mas para isso, uma existência que vai do berço ao túmulo de algumas décadas não tem como nos proporcionar o tempo e todas as oportunidades necessárias para adquirirmos e percorrermos todo o conhecimento, tanto do lado moral quanto do lado da aquisição do conhecimento, do aperfeiçoamento como criaturas que aprendemos os conhecimentos postos no mundo. Se uma existência de 80, 90, 100 anos não é suficiente, o Criador do universo, desde aqueles minerais até os homens, encontrou uma maneira para conquistarmos aquilo que nascemos com esse objetivo, aquilo que fomos criados com aquele objetivo. Até porque, se compararmos a humanidade de alguns milênios atrás, onde aqueles homens começando a desenvolver sua linguagem ainda extremamente rudimentar, que só conseguiam sobreviver da coleta, da caça e da pesca, e hoje a gente perceber que numa sexta-feira à noite nós temos um auditório repleto de criaturas sedentas de autoconhecimento, de criaturas que na sua maioria estamos aqui nessa busca de compreendermos melhor as entranhas da nossa vida.
de tentarmos entender os porquês de determinadas ocorrências que num primeiro momento são inexplicáveis. Então, alguém que pensa e que decide por esse conhecimento está muito distante daquele homem que só sentia vontade de comer, reproduzir-se e descansar. Estamos a vários passos adiante. Mas como nós chegamos aqui, meus irmãos? Como nós conquistamos toda essa capacidade? Como nós desenvolvemos isso? Passando pelas séries escolares do Colégio da Vida Imortal. E que séries escolares são essas? São as muitas existências que nós já vivemos e que ainda as teremos por viver. Em cada existência dessas, muitas conquistas foram acopladas ao nosso desenvolvimento. E a melhor notícia da noite, meus irmãos, nós estamos na melhor posição que conseguimos. O que passou, passou. São lições, é um livro que de vez em quando a gente precisa dar uma olhada para ver se ali mais na frente a gente evita determinados equívocos pelos quais já passamos. Só existe o presente. A nossa realidade só existe esse momento agora. E esse momento agora é justamente aquele que surge para construirmos o amanhã. O amanhã. E onde começa essa construção? Onde será que começa essa construção? E é aí onde Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, nos juntou em pequenos universos familiares. É aí onde começa o segredo de tudo. Todos nós, para virmos ao mundo, necessitamos biologicamente de dois gametas, um masculino e um feminino. Por aí já começa o processo colaborativo da nossa formação. E nós somos dos únicos bebês mamíferos que mais precisamos de cuidado. Enquanto um bezerrinho nasce e no segundo, terceiro dia já está conseguindo dar os primeiros passos ainda meio trôpegos, nós demoramos às vezes quase um ano para dar o primeiro passo. E por que será? Porque tudo no universo, meus irmãos, tem um objetivo. Tudo no universo tem um objetivo. Da formiga que vai carregando a sua folhinha verde para os seus filhotes se alimentarem, até nós mesmos. Então, se nós nascemos com essa fragilidade, é porque nós precisaríamos começar num processo de troca de convivência muito delicado e muito íntimo. E assim a gente vai crescendo. Quando começamos a dar os primeiros passos, quando começamos a discernir as primeiras ideias, quem são as duas primeiras pessoas que conhecemos? Os nossos pais. E é a partir daí que a gente começa a observar aquelas criaturas que para nós representam os modelos máximos que deverão ser seguidos. Olha a responsabilidade de ser pai e de ser mãe. A gente acha que os nossos filhos não nos observam. Eles nem viram, nem perceberam. Logo na frente, a gente percebe uma atitude oriunda daquela observação anterior. Portanto, quem tem filhos sabe que é o modelo e guia daquelas criaturinhas frágeis ainda. E por que será que o filho precisa passar por essa fase
que leva mais de uma década de tanta fragilidade? Porque é ali onde um espírito que é imortal e que é herdeiro do seu próprio processo evolutivo ao longo de milênios está apto a ser moldado em seus caracteres íntimos para o bem. Para o bem ou, às vezes, infelizmente, para a desarmonia. Para a desarmonia. O grande teste da nossa vida não está no GBEM. Não está no nosso cargo, por mais alto que ele seja. Não está no nosso trabalho, por maior número de tarefas que elas surjam. Mas o que vai nos dar o diploma da existência exitosa ou não será a maneira como conduzimos os nossos familiares e nós mesmos. Junto de nós, meus irmãos, nessa existência, tem todas as pessoas que nós precisamos. Talvez não tenha todas aquelas que nós sonhávamos, mas tem todas aquelas de que o ser imortal que somos precisávamos. Às vezes, no burburinho do dia a dia, a gente esquece da realidade espiritual que conduzimos conosco. E muitas vezes a gente toma atitudes guiados pela influência ainda muito forte do ser material que reveste essa essência espiritual invisível. E são essas decisões que precisam ser mensuradas por alguém. Essas atitudes precisam estar baseadas em alguém. Esse alguém é Jesus de Nazaré. Muitas vezes nós reclamamos da violência, dos problemas sociais e etc, etc. E atiramos sempre a culpa nos outros, pelos problemas que existem na sociedade, na vida, etc. Mas, meus irmãos, nós precisamos começar a compreender que a sociedade é composta de peças de quebra-cabeças e que essas peças somos nós. Somos nós. Quando nós estamos bem intimamente, quando nós estamos totalmente harmonizados, a gente pode estar onde tiver. O ambiente externo não vai influenciar tanto, porque o equilíbrio é íntimo. Porque o equilíbrio é íntimo. Tá? Agora, quando nós estamos com um problema, principalmente na nossa família, aí a gente pode estar agora no melhor hotel 5 estrelas, da melhor cidade que a gente sonha. Mas nós não estamos bem, porque aquilo vai conosco. E lembra do que Jesus disse? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estão os nossos afetos da alma, aí está o nosso coração. E foi por isso que o Cristo nos trouxe essa mensagem. Foi por isso que Jesus poderia, pelo status evolutivo espiritual que o Mestre detém, como governador espiritual do planeta Terra, ele poderia ter começado a sua tarefa aos 12 anos, quando lá no templo já estava derrubando intelectualmente os doutores da lei. Mas não. Ele ficou até 30 anos cumprindo o ofício do seu pai. Nessa hora,
é hora da gente começar a lembrar daqueles maiores problemas que a gente tem em casa. Aquele filho rebelde que nos dá muita dor de cabeça. Aquela pessoa acamada por anos a fio, exigindo de nós o cúmulo da paciência. Pois muitas vezes, meus irmãos, nós participamos das escolhas dessas nossas companhias. Porque o que acontece? Nós estamos hoje aqui encarnados, né? Vai chegar o momento que a gente vai partir para o mundo espiritual. Ao chegar lá, vamos perceber com maior nitidez que nós não éramos um corpo tendo experiências rápidas espirituais, mas que somos um espírito imortal tendo experiências temporárias corporais para aprender. Diante dessa nova realidade, a gente vai perceber e vai começar a avaliar o que foi que fez de certo e de errado. Nós próprios iremos sentir a necessidade de solicitar instrumentais para que na próxima vinda ao planeta a gente consiga melhorar em pontos que está muito fragilizado. Nós próprios sentiremos essa motivação de solicitar algumas ocorrências que à primeira vista representam a nossa infelicidade, mas que na verdade é o impulsionador de uma compreensão única. A nossa vida é muito breve, meus irmãos, a nossa vida na carne. Se a gente imaginar uma pessoa que vive muito aí pelos 100 anos de idade, o que representa 100 anos de idade na idade do universo, ou na idade do espírito? Quantas vezes já vivemos e quantas ainda necessitaremos reviver? A nossa Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos e representa apenas um ponto nesse universo de bilhões de galáxias e de outros planetas e de outras estrelas. Então há muito por conquistar ainda. E essas conquistas nunca serão exteriores. Nunca serão exteriores. As conquistas exteriores são importantes para o aprendizado, para a nossa afirmação, para as nossas conquistas intelectuais. Mas as interiores é que representam de fato uma mudança real no nosso existir. Ah, França, mas eu agora estou no GB, sou espírita e já consigo amar todos os frequentadores do centro. Todo mundo aqui é como se fosse meu irmão real, como se fosse uma pessoa de casa. Parabéns, meus irmãos, quem estiver nesse estágio. Porque eu ainda estou tentando amar aqueles que eu convivo dentro de casa. Porque enquanto o amor não for verdadeiro por aqueles mais próximos, nós não teremos esse afeto para estender aos demais. Tudo precisa começar no ninho que Deus preparou para nós. Nós não temos o irmão errado. Nós não temos os pais errados. Não temos. Talvez a nossa condição de ver, talvez o nosso ponto de vista não consiga enxergar no âmago dos objetivos existenciais por trás daquelas pessoas que convivem conosco dia a dia. Dia a dia. Às vezes, alguns irmãos procuram uma casa espírita. Eu vou lá porque eu quero, de repente, descobrir algum segredo que tenha por trás da minha vida e etc. Outros querem uma terapia de vidas passadas
para saber quem foi. Deus me livre. Hoje que eu estou na minha melhor posição, eu sei os defeitos que eu tenho. Imagine que ele sabe o que foi. Não, deixa lá. Se Deus encontrou uma maneira de apagar temporariamente ao longo do processo encarnatório essas lembranças, são importantes que fiquem lá, a não ser nos casos muito especiais, feitos por profissionais habilitados, etc. Porque aquela mãe que passa a noite toda chorando ao lado de uma criança se queimando em febre, talvez não dedicasse essa mesma atenção se soubesse efetivamente quem é aquele filho. A sabedoria de Deus transforma às vezes um algoz do passado numa criancinha frágil, linda. Os pais são apaixonados, fazem de tudo, choram quando vêm na creche, que a criança fica chorando, eles choram juntos, vendo a sabedoria de Deus de conseguir transformando aquele espírito numa criança, fazer com que os pais abracem-o de volta. E depois de uma vida todinha de aflições ao lado daqueles filhos, quando desencarnarem, que olharem novamente para aqueles espíritos, não olharão mais com a animalidade que tinha, com a animosidade que tinha no passado. Olharão de forma diferente. Olharemos de forma diferente. É tão interessante esse amor que existe entre pais e filhos. Depois que a gente tem o primeiro filho, tudo que a gente assiste na televisão, não sei se aconteceu com vocês, eu acho que é porque eu sou besta mesmo, mas tudo que a gente vê na televisão e num filme que tem uma criança mais ou menos daquela idade, quando ela sofre alguma coisa, mas a correlação é imediata, é como um raio. Imediatamente a gente correlaciona com o nosso rebento. Com o nosso rebento. E se torna mais emotivo. Se torna alguém mais sensível, mais capaz de compreender a dor daquele irmão que antes a gente nem percebia, nem enxergava. Nem enxergava. A família com Jesus, necessidade de uma nova era. Foi o tema que o GBEM nos propôs. Então, se o objetivo da família é o nosso aperfeiçoamento, isso é muito duro às vezes suportar os dramas familiares, a gente precisa convidar Jesus para estar conosco. Para estar conosco. Porque foi alguém que desde o nascimento até o desenlace físico, representou tudo aquilo que nós sonhamos, lá no íntimo de nosso ser, em conseguir usar esse instrumental moral para conviver. Para conviver. Como é que vai ser minha estada no mundo espiritual depois daqui? Tudo vai depender de como for o nosso desenvolvimento familiar com os mais próximos. Porque quando Deus providenciou para o nosso estágio evolutivo uma família pequena, é porque Ele sabia da dificuldade que nós teríamos de amar a humanidade sem ter passado pelos testes iniciais. Nesse momento, meus irmãos, refletindo, para encerrar, é importante, tem uma música do grupo Acorde que retrata bem isso. É Laços de Família, que diz mais ou menos assim: quantas pessoas sofrem na vida por não ter ninguém do seu lado? Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados? Olham para si e veem que estão sofrendo, não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família.
mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite o momento do esclarecimento. No futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Muita paz a todos.